Olá, pessoal! Eu estou aqui para apresentar para vocês o trabalho intitulado A Core Ontology on Decision Making, que foi feito em colaboração com Bruno Carneiro, Giancarlo Guisardi e Daniele Porello. É interessante pensarmos como que a questão de tomada de decisão é uma parte inerente do dia a dia de indivíduos e organizações. E a complexidade desse domínio o torna um candidato muito adequado para análise ontológica, como uma forma de prover suporte, seja computacional ou não, mas suporte à tomada de decisão a partir da compreensão dos conceitos e relações que compõem um determinado domínio. Então, agora nós usamos a analogia de uma árvore para ilustrar o método de análise ontológica do qual estamos falando, em que nós teremos então como raiz os conceitos já bastante consolidados de uma ontologia de fundamentação. E aí, na parte intermediária, que seria o nosso tronco, outros conceitos bem fundamentados, baseados nessa ontologia de base, e as folhas, então, da árvore seriam os nossos novos conceitos, que são aqueles que nós estamos tentando entender. E o trabalho, então, é de prover o relacionamento semântico com as camadas de baixo, né, para que a gente possa construir uma ontologia bastante consistente, de qualidade melhorada a partir desse processo, né? E no nosso caso aqui, nós estamos utilizando como ontologia de fundamentação a UFO e, por consequência, né, utilizamos o OntoML na representação dos modelos. E aqui na parte intermediária, utilizamos trabalhos também já existentes, o conceito de valor e de preferência. Bom, então, agora passando diretamente para examinar os modelos, alguns modelos que são da ontologia proposta, nós temos que o decision maker, né, aquele que toma a decisão, é um agente de UFO, né, e como tal é caracterizado pela existência de mental moments, que são propriedades mentais, tais como intenção, desejo e crenças. Aqui nós estamos focalizando especificamente em intenção, porque justamente a nossa decisão é o papel da intenção quando essa intenção é resultante de uma ação específica do agente, conhecida como deliberação. Então, a deliberação é uma ação que cria a decisão, né? E o modelo mostra também uma ação que vem posterior, que é a ação resultante da decisão, né? Então, eu primeiro delibero, e aí vamos supor que eu esteja na dúvida se assistir um filme no Netflix ou no YouTube. A deliberação me leva à decisão de, por exemplo, assistir o filme no YouTube. Ok, decisão criada. E aí, assistir o filme no YouTube é essa outra ação resultante da decisão. E um passo natural no processo de tomada de decisão é analisar a consequência desta ação, né? Bom, então, para finalizar, o nosso modelo está mostrando aí que consequência é o papel da situação criada a partir dessa ação resultante da decisão. E aí, nessa análise da consequência, precisaremos considerar outros dois conceitos que não estão presentes neste modelo, que são fulfilled intention, né? Se a intenção foi satisfeita, e successful action.
Pois bem, uma ação é bem-sucedida se ela leva a uma situação que satisfaz a intenção manifestada por tal ação. Passamos agora a verificar como é que é mais a fundo o processo de deliberação, né? Como que uma decisão é tomada. E para isso, então, vamos utilizar os conceitos já mencionados de valor e preferência. E aí, a primeira coisa é caracterizar o tomador de decisão, né? O agente lá do modelo anterior, como value beholder, ou seja, alguém que percebe valor nas coisas. E aí, quando eu falo as coisas, isso está representado aqui como o value bearer, né? Que pode ser um objeto ou uma experiência. Então, lembrando do nosso exemplo, a experiência de assistir filmes no Netflix, a experiência de assistir filmes no YouTube. E aí, o resultado, então, da valoração, né, dessas experiências, desses objetos, é uma propriedade que é chamada value ascription, né, que é inerente ao value beholder e associada a uma qualidade, né, chamada valor. Preferência, então, vai ser também uma propriedade inerente ao value beholder e que é associada a uma relação ternária entre ele e dois bearers. Um que é o preferido e o outro que é deixado de fora. Preferred bearer e deprecated bearer. Nem sei como é que faria em português isso, gente. Será que é o preferido e o mal querido? Vão pensando aí para vocês me ajudarem, viu? E aqui é importante enfatizar que nós não estamos limitados a duas opções. Essa é uma forma de representar no modelo, mas que pode ser estendida para casos em que haja mais de dois bearers. Olhando mais a fundo agora para o conceito de value ascription, né? Nós percebemos que esse é um molde que pode ser complexo, então agregando componentes, né? E que cada um desses value ascription components está associado a um ou mais intrinsic moments e uma intenção. Então, ilustrando, né? No caso lá do Netflix e YouTube, um desses componentes estará ligado à minha intenção de minimizar custo. E, portanto, esse componente vai estar associado à propriedade do bearer, por exemplo, o preço do YouTube. E eu posso ter um outro componente, né? Ainda pensando na avaliação do YouTube, imaginemos uma intenção de maximizar meu grau de satisfação, e aí, nesse caso, a propriedade em questão seria o grau de entretenimento que o YouTube me possibilita. E aí, chegamos a um conceito muito importante, que é o critério da tomada de decisão, é o tipo dessa propriedade. Então, no caso, preço ou grau de entretenimento, esses seriam critérios para a minha tomada de decisão. E para subsidiar essa decisão, eu vou associar a cada componente do value ascription um benefício ou um sacrifício. E aí, como ilustração da aplicação, então, da ontologia proposta, nós trouxemos um exemplo simples em que podemos ver aqui tudo que está escrito aí de branco ou azul são conceitos da nossa ontologia. E o que está em preto são as instâncias. Lembrando que o suporte à documentação de decisões é algo muito importante para organizações de maneira geral,
Por exemplo, para ensinar pessoas novas que estão chegando agora, como tomar decisão baseada em decisões passadas dos colegas, ou mesmo para referência própria, né, de um colaborador da organização. E aí eu deixo vocês aqui com esse slide final, com alguns tópicos aí para motivá-los a ler o artigo, né? Que tem muito mais coisa lá para ler. E qualquer contato, qualquer pergunta, nós estamos à disposição.